a gente está falando muito de paz e teve um cara que, no final da sua vida, mudou toda a sua trajetória para deixar um legado, que foi o Alfred Nobel. Alfred Nobel criou o Prêmio Nobel da Paz. Esse cara, ele foi um brilhante inventor, de uma família de inventores. O seu pai era um engenheiro sueco, ele também sagrou-se engenheiro, e trabalhou ali com o pai na fabricação, na construção de muitos inventos, e lá pelas tantas, eles descobrem a dinamite e trabalham com esse produto na indústria, na comercialização, enfim, isso o torna muito, esse produto o torna muito poderoso e lhe traz muita fama, muita riqueza, e ele se dissemina pelo mundo com esse produto como um cara bambambam da época, vamos assim dizer. Traz para ele fama e poder, né? Porém, lá pelas tantas, esse produto começa a ser utilizado nos exércitos e muitas pessoas vêm a óbito, mata muitas pessoas, imagina, os exércitos usando, mas também serve de muito incentivo para desenvolver aquele período, através de ferrovias, de mineração, de construção de estradas, enfim, ajuda muito, cresce muito a região na época, mas também serve de muita destruição. E numa dessas fábricas da família, um dos irmãos do Alfred Nobel vem a óbito, explode uma das fábricas, claro, eles mexiam com explosivos, com dinamite, claro que em um determinado momento lá aconteceria algum acidente, infelizmente um dos irmãos morreu. E a imprensa lá em Paris, num dos jornais de Paris, coloca uma chamada, e ele vai para Paris e vê essa chamada que fala: o mercador da morte morreu. Até um pleonasmo, mas o mercador da morte morreu. E ele se depara lendo os jornais, achando que era ele. E ele fica assim, estarrecido, fica em choque. Imagina você lendo o jornal, sabendo que é você, falando sobre você, que você morreu. E ele fica muito estarrecido, chocado mesmo com aquela notícia, e fala assim: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa minha imagem. Eu tenho que fazer com que as pessoas não fiquem com essa imagem de mim. Eu ainda estou vivo e posso mudar isso, e mudar o meu legado. E resolve destinar toda a sua fortuna para o Prêmio Nobel da Paz. E cria, claro, várias categorias, não só para o Prêmio Nobel da Paz, várias outras, mas o principal é o Prêmio Nobel da Paz. Claro que a sua família fica muito triste, porque ele destina 90 e tantos por cento, quase 100% da sua fortuna para esse fim, para o Prêmio Nobel da Paz. Mas o que ele faz? O que acontece com esse senhor? Ele faz um fênix bem viver na sua vida. Ele transforma toda aquela imagem, no final da sua existência, de uma pessoa, vamos dizer até do mal, porque além de todo o bem que ele fez muita destruição através da morte, mas transforma de uma forma bonita, ele deixa esse legado do Prêmio Nobel da Paz. E, através desse gesto, dessa atitude, muitas pessoas foram laureadas, foram homenageadas, foram premiadas. E eu vou falar de uma das pessoas que eu gosto muito da história, que foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, como ele, também, que recebeu esse Prêmio Nobel da Paz, foi um líder também. Ele foi um líder africano, sul-africano, que desde muito cedo também lutou em prol dos seus ideais. Mandela era um jovem que discordava da tratativa com o seu povo, ele discordava da desigualdade do tratamento com os negros. Ele achava que a cor não fazia a menor diferença, e não faz mesmo, mas naquele período, naquela época, era mais atenuante ainda a discriminação racial que existia com o seu povo. E ele lutou muito para que essa igualdade existisse frente ao seu povo. Formou-se advogado, muito cedo foi para Joanesburgo, a maior cidade no seu país naquela época, e juntou-se a estudantes, juntou-se a movimentos onde eles tratavam desse assunto, para que não houvesse tanta desigualdade, para que não houvesse tanta forma de discriminação com essas pessoas que eram tratadas de uma forma tão diferenciada em relação ao branco. E lá pelas tantas,
nesses movimentos todos, Mandela é preso. É preso porque faltava paz. Naquele período em que ele era jovem, em que eles brigavam, em que eles faziam movimentos mais agressivos, né? Na época do apartheid, aquela segregação que existia muito forte, fez com que ele fosse, na época, preso à prisão perpétua. E lá de dentro ele pensou, ele raciocinou, e ele pacificamente passou lá de dentro por 27 anos preso, encarcerado. Ainda assim, ele lutou, ele brigou bravamente pela paz. Ele se tornou uma pessoa que nunca desistiu da paz. Ele lutou pelo seu povo e ele se tornou um ícone, um exemplo de determinação, de paz, de acreditar ao longo do tempo que é possível, que dá para se chegar lá. E ele conseguiu. As nações, o mundo se voltaram para a bondade, para o exemplo de paz deste homem, que 27 anos preso e liberto, vem e sagra-se e consagra-se, presidente do seu povo, mas pedido e aclamado pelo seu povo por ter sido um líder da paz, um pacificador, um homem que levou e disseminou a liberdade para o seu povo até os dias de hoje. Ele fez toda a diferença para a África do Sul, ele fez toda a diferença para o seu povo. E ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, porque ele disseminou a paz, porque ele fez um fênix bem viver, mesmo por detrás das grades, mesmo nos cárceres. Ele mostrou que é possível, ao longo da jornada, fazer o fênix acontecer, fazer o bem viver acontecer. Então eu quero dizer para você que está aqui conosco, que basta que a gente queira, que basta que a gente olhe dentro do nosso coração, no nosso coração mente, e deste que acontece.